O pacote foi apresentado como um conjunto de propostas, um conjunto de proposições para influenciar na questão da punição da corrupção, criminalidade violenta e crime organizado. Eu diria que os focos principais desse pacote são justamente a criminalidade violenta e o crime organizado. Há poucas proposições voltadas mais para o tema da corrupção. A meu ver, existem ideias extremamente importantes e impactantes. Na minha opinião, Pedro, a mais importante delas é aquela que fala em prisão após condenação em segundo grau. O Supremo já examinou esse tema desde 2016 em 4 ocasiões. A primeira delas, por 7-4, sob a relatoria de Teori Zavascki, o Supremo se posicionou neste sentido. E agora o que se pretende fazer? Termos mais segurança jurídica colocando isto na lei, para que não dependamos de oscilações interpretativas. E, a meu ver, isso é muito importante. Optou-se por não fazer uma mudança na Constituição, porque aí seria uma PEC, e a PEC estaria travada por conta da intervenção no Rio de Janeiro. Talvez esse fosse o ideal, né? Mas, de todo modo, do ponto de vista infraconstitucional, você tem isso no Código de Processo Penal, e, a meu ver, é a modificação mais importante proposta. Além disso, fala-se aqui nos acordos penais. Nos Estados Unidos, 90% dos casos penais são resolvidos através de acordos. E no Brasil, isso só se pode fazer em crimes de menor gravidade. Crimes cuja pena seja de até 4 anos. O que o plano propõe? Que possamos estabelecer acordos em todos os crimes. Todos mesmo, Pedro. Inclusive homicídios, estupros, corrupção, estelionato, tráfico de drogas, todos. Lá. Todos os crimes, em todos os processos. Mas no projeto do Moro é só para crimes sem violência, Não, o projeto né? do Moro é todos os crimes. É um acordo para antecipação da pena. Nós temos aí, na verdade, 3 espécies de acordo. Acordo em improbidade administrativa, a plea bargaining para crimes de até 4 anos e o acordo para antecipação da pena. Desde que o indivíduo confesse, a pena vai ser reduzida de até metade. Agora, isso é muito grave, é muito sério. Nós precisamos prestar muita atenção nesta confissão, porque o indivíduo vai ser condenado sem processo. Então, temos que verificar essa confissão. Ele tem que ser assistido por um advogado. O promotor precisa ter muita atenção. E eu penso que seria interessante o juiz participar dessa discussão, porque ele vai homologar esse acordo e esse acordo tem que corresponder efetivamente ao que há dentro da investigação. Agora, no plano da corrupção, Pedro, há uma proposição de vital importância. No Brasil, infelizmente, o Caixa 2 eleitoral se naturalizou. É uma prática corrente que os políticos, não vou dizer todos, mas muitos acham normal, é da regra do jogo. E hoje, o artigo 350 do Código Eleitoral, ele só pune o contador da campanha e mais ninguém. O que se propõe aqui? Atingir o candidato, o dirigente do partido e o responsável pela coligação, com uma pena de 2 a 5 anos. É óbvio que isso não se aplica a fatos já ocorridos. Isso seria a partir da vigência da lei. Mas isso é da maior importância. Por quê? Hoje você tem um candidato que cumpre a lei, que capta dentro da lei, que é correto, que é íntegro, e eu tenho outro candidato que capta dinheiro desonestamente. Nós não podemos ter esse desnível, um desnível de competição. Um que cumpre a lei, outro que não cumpre a lei e sabota a democracia. O que pode ser feito com dinheiro de Caixa 2 eleitoral, Pedro? Comprar votos, sabotar a democracia. Isso é inadmissível. Assim como o confisco alargado de bens é importante, assim como a questão do banco de perfis genéticos, banco de perfis balísticos, são mudanças importantes para que o Estado tenha melhores condições de enfrentar o crime, assim como a formação de equipes de investigação internacional, envolvendo o pessoal daqui com o pessoal de outros países, porque o crime é transnacional. Então você ter esta facilidade de alcançar esta colaboração a nível internacional, a meu ver, é extremamente importante. Tenho ressalvas em relação à questão da legítima defesa. Tenho ressalvas e me preocupa que isso pode ser um instrumento de matança.
Nesta parte do pacote, eu não concordo. Com o restante, sim. Já houve uma notícia aí que circulou que pode haver um banho-maria neste projeto. Cuidado, talvez essa tese do banho-maria seja um balão de ensaio para ver como as pessoas reagem à hipótese do banho-maria. Então não se deve acreditar em tudo que se lê, em tudo que se vê. Este projeto é de extrema importância, precisamos ter vigor no enfrentamento do crime organizado, no crime violento, as organizações criminosas e em relação à corrupção. Vem aí as novas medidas da Transparência Internacional, 70 proposições em 12 eixos temáticos que foram construídas pela Transparência Internacional em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Combate à corrupção precisa ser prioridade nacional. Nós temos no mundo todo esta maneira de enfrentar a criminalidade. Via de regra, se prende após a sentença ou, no máximo, após a decisão do tribunal. Essa questão de exigir 4 degraus para prender significa estabelecer um pacto macabro com a impunidade. Quem defende isso, no fundo, acaba dando força à ideia da impunidade, da lei que não funciona, né? É inadmissível que o Brasil fique neste patamar absolutamente degradante. Não há país no mundo que exija 4 níveis de jurisdição para que alguém cumpra a pena. Isso não existe.